Garrafa. Vamos lá então, como prometido, teve reunião, a primeira reunião para valer, do Comitê de Coordenação de Combate à Covid, e quem está falando agora é o presidente da Câmara, que faz parte desse comitê, o deputado Arthur Lira. Vamos com o som do Band News TV, o canal de informação 24 horas do Grupo Bandeirantes. Algumas ideias foram colocadas aqui, algumas situações que foi tratado ali dentro foram colocadas aqui. O presidente Rodrigo Pacheco deu uma visão mais ampla. Eu procurei ser mais incisivo em dois assuntos que eu acho que são essenciais: cobertura maior de vacinação e informação com relação às informações que voltem dos estados e municípios com relação ao percentual e ao número absoluto de brasileiros vacinados. Muito obrigado. Bom dia, senhores. Essa reunião do Comitê da Pandemia da Covid-19 com a Quem fala agora é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, é a materialização da harmonia entre os poderes, que é a principal ferramenta para o enfrentamento dessa situação sanitária grave que o mundo se encontra e, particularmente, o nosso país. Eu agradeço muito aos senhores presidentes das duas casas legislativas pela confiança que externam em relação ao Ministério da Saúde como sendo o coordenador das políticas públicas de saúde através do nosso Sistema Único de Saúde, que é a principal ferramenta para contermos a pandemia e devolvermos o nosso país à situação de normalidade, onde as pessoas podem viver livremente como vivíamos antes. Recebemos com muita satisfação as duas propostas legislativas que estão na iminência de serem aprovadas pelo Congresso Nacional. Seja a participação da iniciativa privada na campanha de vacinação, seja a possibilidade de ofertas de leitos privados através de compensações tributárias. São duas iniciativas importantes que se somam a outras iniciativas já tomadas pelo Poder Legislativo, que tem sido muito útil para a população brasileira. Recebemos também do senador Rodrigo Pacheco uma série de sugestões, uma série de encaminhamentos que todas já estavam na alça de mira do Ministério da Saúde, e agora, com esse reforço do Senado Federal, elas serão mais facilmente implementadas. O compromisso do Ministério da Saúde é com práticas científicas sólidas que possam trazer melhoras nos resultados que estamos obtendo até agora de mortalidade. E essas medidas, elas visam reduzir mortalidade hospitalar, mas visam, sobretudo, através de controle epidemiológico próprio, reduzir o número de casos que pressionam o nosso sistema de saúde. A campanha de vacinação ampla e ágil é o passaporte para o fim da pandemia. E é esse o esforço que temos feito. O governo federal já tem contratado mais de 560 milhões de doses de vacina. É claro que nós não dispomos dessas doses no Departamento de Logística do Ministério da Saúde, até porque há uma carência de vacinas a nível internacional. Mesmo assim, já foram aplicadas mais de 34 milhões de doses, já foram distribuídas mais de 34 milhões de doses para o Estado. O senador Arthur Lira aqui alerta, e com muita propriedade, que nós devemos ter essas doses que são distribuídas para o Estado convertidas em pacientes imunizados. E nós precisamos aprimorar o nosso sistema de informação para que ele consiga acolher dos municípios e dos estados os dados, para que o DataSUS seja abastecido, de tal sorte que os senhores tenham e a população brasileira tenha dados concretos acerca da vacinação. Os imunizantes que foram ofertados à população brasileira, eles são de duas origens, do Instituto Butantan e da Fiocruz, a vacina Fiocruz AstraZeneca. A maior parte é Butantan e agora, no mês de abril, começa um aporte maior da vacina da Fiocruz. Bom, além dessas duas vacinas nacionais, como os senhores sabem, nós temos
tratativas diretas com outras indústrias. A exemplo da Pfizer, com que o Ministério da Saúde já tem um contrato firmado e com possibilidade de expansão. Nós temos também a Janssen, vacinas outras como a vacina da Bharat Biotech. A vacina da Bharat Biotech é uma vacina indiana que o Ministério da Saúde já contratou um aporte muito significativo e que reforçaria o nosso programa de vacinação agora nos meses de abril, de maio, de junho. Os senhores viram que a Anvisa ontem fez um reparo acerca das fábricas dessa vacina na Índia e a necessidade de resolver essas questões regulatórias. Eu cito isso aqui só para mostrar que essa questão do aporte de vacinas é um processo dinâmico que tem que obedecer às questões regulatórias do país, tem que obedecer, sobretudo, à legislação, mas o Ministério da Saúde está atento e já está trabalhando juntamente com a Anvisa e com base na legislação para que essas vacinas adquiridas junto à Índia, elas possam ser acessíveis à população brasileira. Por outro lado, nós tivemos boas notícias. A Sputnik teve sua planta habilitada. Então, nós sabemos que já há, inclusive, acordos com a indústria nacional para a produção desse agente imunizante aqui no Brasil. É outra opção para fortalecer o nosso programa de vacinações. Ontem, como vocês já anunciaram na imprensa, tivemos 2 reuniões muito produtivas, uma com o embaixador americano, Todd Chapman, e outra com o Dr. Anthony Fauci, do CDC, Autoridade de Saúde Pública Americana. Então, essas reuniões mostram que podemos avançar muito nessa relação, como já destacou o senador Rodrigo Pacheco, nas relações internacionais, que possam resultar em suprimentos de insumos, seja vacinas, seja outros insumos, como os chamados kits de intubação, que são medicamentos sedativos, bloqueadores neuromusculares, que são importantes nesse momento que muitos pacientes estão incorrendo aos hospitais por síndromes respiratórias agudas graves. O Ministério da Saúde tem acompanhado a evolução dos estoques. O Ministério da Saúde, através de parceria com a Anvisa, ele consegue visualizar os estoques da indústria farmacêutica, a fim de garantir que haja uma distribuição homogênea desses medicamentos entre a saúde pública e a saúde suplementar. É claro que a nossa indústria farmacêutica, ela não tem toda a capacidade para suprir o mercado diante de uma avalanche de casos que tem afetado o nosso sistema de saúde. Estamos em tratativas com a OPAS e com o próprio governo americano para buscar esses produtos e rapidamente restabelecer estoques reguladores que tirem a gente dessa situação de ter que resolver as coisas a cada dia como tem sido feito. Essas tratativas, elas estão adiantadas. O mesmo ocorre em relação ao oxigênio. O Brasil ele tem uma boa capacidade de produzir oxigênio, ele produz oxigênio medicinal, ele produz oxigênio para a indústria. Mas esse oxigênio ele tem que ser disponibilizado nos hospitais. Existem 2 formas de fazê-lo. Através dos caminhões-tanque que conduzem o oxigênio líquido, através de cilindros de oxigênio, que é a forma mais antiga, mas existem dificuldades no nosso parque industrial de oferecer a oferta de cilindros que nós precisamos. Estamos trabalhando junto com a iniciativa privada, por exemplo, uma discussão muito produtiva com o presidente da Fiesp, no sentido de termos mais cilindros disponíveis para levar para as cidades mais remotas, para oferecer oxigênio à nossa população. Em relação aos caminhões-tanque, nós importamos 13 caminhões-tanque do Canadá, que vão fortalecer a distribuição de oxigênio no país. Há ações também para desviar um pouco o oxigênio que é dedicado à indústria para o uso medicinal. Mas isso tem limites, porque a indústria também precisa do oxigênio para produzir insumos que são úteis para o sistema de saúde. Então é por isso que o Congresso Nacional, aqui representado pelo presidente da Câmara e do Senado, juntamente com o senhor presidente da República, conferiu autonomia ao Ministério da Saúde, que é quem incumbe a adoção das políticas sanitárias próprias, para que nós consigamos ter melhores resultados no enfrentamento a essa pandemia. Em relação aos protocolos assistenciais, é patente que o Ministério da Saúde tem feito um esforço
para dialogar com a comunidade científica. Aqui eu deixo bem claro a minha visita à Universidade de São Paulo, a principal universidade da América Latina, e uma discussão muito produtiva com os professores titulares da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que estão colaborando conosco na elaboração de protocolos, para que esses protocolos consigam, de alguma maneira, optimizar a assistência dos pacientes gravemente acometidos pela Covid-19. Como, por exemplo, o uso racional do oxigênio. Aqui eu digo uso racional do oxigênio, não é racionamento. Nós devemos ofertar o oxigênio para quem precisa de oxigênio. Nós devemos observar nos hospitais se não há perdas nas tubulações. Ou seja, poupar esse recurso para usar em quem precisa deles, que são, sobretudo, os pacientes portadores da Covid-19. Então, são muitas iniciativas. O Ministério da Saúde está instalando uma secretaria extraordinária de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Nós teremos os principais especialistas do Brasil conosco, das sociedades científicas, os consultores do Ministério da Saúde. Nós vamos publicizar os dados de maneira muito clara para que a sociedade brasileira possa compreender o momento epidemiológico que vivemos em relação da doença. E, por fim, ratificar e agradecer ao senador Rodrigo Pacheco, que lembrou o apelo que fiz na nossa reunião, acerca do comportamento da sociedade brasileira nesse grande feriado. Nós sabemos que nos grandes feriados há possibilidade de aglomerações desnecessárias. As pessoas devem observar o uso de máscaras. O uso de máscaras é importante, é fundamental. Devem guardar o distanciamento entre si para que essa doença ela não se transmita na velocidade que vem se transmitindo. Então, são várias ações. Se fizermos todas essas ações de maneira efetiva, nós vamos ter melhores resultados. Medidas extremas, elas nunca são bem vistas pela sociedade brasileira e elas têm dificuldade de adesão. Então vamos fazer, cada um, a nossa parte. O compromisso de cada um dos brasileiros, usar a máscara, disciplinar os transportes públicos. Já estamos discutindo com o Ministério da Infraestrutura a adoção de políticas dos transportes públicos que possam resultar no menor potencial de contaminação das pessoas nos transportes públicos que são usados pelos trabalhadores brasileiros. Ou cuidar da saúde de cada um, fazer com que o Brasil vença a pandemia, fazer com que a nossa economia possa se recuperar, eu acho que é um anseio de todos. O papel do Congresso Nacional é preponderante, aqui representado pelos dois principais líderes. O deputado Arthur Lira tem sido uma figura muito importante porque ele, de maneira muito própria e prática, aponta pontos que nós devemos enfrentar. Nós estamos ouvindo, ao vivo, direto de Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que faz parte do Comitê de Combate à Covid, comitê formado pelo governo federal, e a cerimônia parece que se encerra agora, exatamente isso. Você que acompanha as imagens pelo nosso canal no YouTube está observando, encerrada